Mente. Oi! Caraca, De- Bela, Depois de o quê? Umas 5 tentativas. meu Deus, tomara que agora não caia. Não sei o que aconteceu. Tomara, Eu tomara. acho que meu celular tá na hora de trocar mesmo isso aqui. Não, mas acho que não por isso. Às vezes é assim, a conexão. Até agora eu fiz um teste para ver como é que tá a minha conexão Pois e a é, mas acho que princípio é a tá minha. ok, assim. É, eu acho A que foi a princípio minha tá mesmo. ok. Desculpa. Tá, mas aí agora a gente vai mais rapidinho, né? Já tá todo mundo entrando aí, a gente já fez as apresentações, né? E, Dizendo da live, enfim. aham, É, E então, voltando, né? Quero muito feliz de te ter aqui. Obrigada pelo convite. Né? A gente vai falar sobre as questões da imagem pessoal, eu do meu lugar de consultora de imagem e a Lu do lugar de psicóloga. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído, né, Lu? sim. Bem informal, assim, para conversar um pouquinho desse universo. Ah, agora a Regina disse que agora é só na competência. Aê! Que bom que deu certo, né, Lu? A Lu Bang é psicóloga, ela já foi minha terapeuta e ela vai se apresentar agora um pouquinho e vai Tá. contar um pouquinho das competências dela e Não vou me do. estender muito, então, né? Já atrasou um pouquinho. A Mas maioria das agora a pessoas. gente tem 1 hora, tá, amiga? Tá, Começou e é sim, sim, uma é mais hora. pelo tempo das pessoas, né? E como as Isso. pessoas. Eu tô vendo que quem tá aqui por enquanto, todo mundo já me conhece. Mas, É. enfim, Mas as sou. pessoas vão ver depois, tá? Eu tenho Sim, bastante claro, claro. visualizações depois, tá? Vai ficar no meu perfil ali no meu IGTV e depois vai lá pro canal do YouTube. Ó, a Adri tá falando que a conexão tá ruim mesmo. Hoje Eu acho que sim, porque é a primeira vez que me acontece isso. Mas então, me vamos apresentando, testar. meu nome é Luciana Bong, eu sou psicóloga, sou psicóloga clínica e eu trabalho com terapias de reprocessamento cerebral, que são terapias um pouco diferentes das terapias tradicionais, das terapias verbais. Elas utilizam técnicas da neurobiologia, da neurociência, da neuropsicologia e basicamente eu trabalho com traumas, com reprocessamento de memórias. Eu utilizo duas técnicas que se chamam EMDR e Brain Spotting. São técnicas internacionalmente reconhecidas, relativamente novas, e uma delas, o EMDR, é reconhecido pela OMS como uma das únicas, só existem duas capazes de curar o transtorno do estresse pós-traumático, e o EMDR é uma delas. Então, uma técnica muito legal, assim, as duas, né, as abordagens, porque elas trazem um resultado efetivo, de mudança efetiva, e num espaço de tempo razoavelmente menor, em geral, do que as terapias tradicionais. Isso, Então, eu sou prova viva. tu és prova viva. Prova viva de que isso é Isso, possível e que é é. possível ser rápido e Isso, eficiente e exatamente. muito bem Diferente, trabalhado, assim. diferente das terapias em que as pessoas às vezes ficam anos, né, precisando muitas sessões assim para resolver. As terapias de reprocessamento elas acabam tendo um resultado bem mais rápido. Então, às vezes, em Sim. 12 sessões, 20 sessões, é possível resolver várias coisas. Isso, maravilha. E é mesmo, tá, gente? Experiência própria aqui. Muito bom. Lu, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão da imagem pessoal, né? Eu faço um tipo de abordagem no meu processo de consultoria que ele vai muito mais pelo autoconhecimento. É uma estratégia que eu gosto bastante. Inclusive, até eu fiz uma formação com uma psicanalista que trabalha para consultoras de imagem. Ela tem um curso, né, voltado para isso, da Legal. gente trabalhar essa questão da escuta ativa, né, que é Uhum, uma coisa que é bem importante para a muito. consultoria, né, e a gente não entende a consultoria como só o externo, né, e sim um reflexo daquilo que está dentro da gente e a Isso, gente harmonizar aí, né, para o lado exterior, né, exatamente. pro lado de fora. Uhum. Então, eu queria saber de ti, assim, ó, do ponto de vista da psicologia, como que se dá essa preocupação com a imagem pessoal, né? E em que ponto mesmo ela deixa de ser saudável, digamos assim, Uhum. né? Ok, Queria que tu falasse um pouquinho, assim, desse lugar da psicologia. ok.
Então, a questão da imagem, da preocupação com a imagem pessoal, é uma questão muito antiga, assim, na história, né, da sociedade. Então, se a gente for ver, lá na antiguidade já existia uma questão muito forte relacionada com a estética, essa busca da beleza, da estética, dos padrões, ela já é antiga, não é uma coisa de agora. Tivemos um período aí onde isso foi um pouco menos, não tanto valorizado, ali na Idade Média, mas ainda assim era valorizado. E hoje a gente passa por um momento onde a questão da imagem pessoal, da aparência, é um valor muito, muito, muito importante. Inclusive como valor de venda mesmo. E também, aliado a isso, novamente, uma busca por determinados tipos de padrão estético. E isso é muito vendido pelas mídias. Então, eu acredito que a questão, o problema da preocupação com a imagem pessoal, ele se dá naquelas pessoas que tentam se encaixar nesse tipo de padrão que é vendido pelas mídias e muitas vezes não conseguem, porque nós vivemos no mundo, e se a gente pensar no Brasil mais ainda, onde as pessoas são muito diferentes, assim, existem várias raças, vários tipos de gente alta, mais alta, mais Perfeito. magra, formatos diferentes. Então é muito difícil a gente se encaixar num padrão de estética, porque as pessoas são muito singulares e muito diferentes, né? E por mais que Sim. exista uma busca atualmente de mudança nesse sentido, uma busca de valorização das diferenças, de valorização das singularidades, de valorização da multiplicidade, ainda assim existem muitas pessoas que sofrem por não se encaixarem nesse padrão que as mídias vendem ainda. Por mais Sim. que haja esse movimento, esse começo de um movimento, ainda existe isso. Então, o que faz com que a pessoa, com que a questão da aparência se torne um problema? Quando a pessoa realmente passa a ter um sofrimento emocional por ela não se encaixar nesses padrões. E aí, claro que esse sofrimento vai ser maior quanto mais ela for também cobrada nas suas relações familiares, nos ambientes onde ela vai se socializar desde criança, na escola, né, com os amigos. E Nossa, claro, a família perfeito. é super importante nesse quesito, a família, o olhar dos pais para isso e a valorização dessa diferença, mas De que muitas vezes não acontece. já não começar a criar esses Isso, estereótipos, né, Lu? Que a exatamente. gente carrega isso, né? Infelizmente a Isso, gente vem. E aí, muitas vezes, o que acontece na consultoria de imagem é isso. A cliente chega pra gente, né? Ou o cliente, enfim, mas a maioria para mim é mulher. E aí chega para essa consultoria e muitas vezes não consegue se enxergar realmente, né? Se entender, justamente porque carrega algumas coisas lá atrás, né? Que não isso. foram bem calçadas, né? Exatamente. Exatamente. Legal, legal. Eu tive um caso de uma cliente que eu acho que dá para ilustrar aqui um pouquinho. A gente estava fazendo toda a definição de biótipo dela, que é aquele que a gente é, adequa, entre aspas, ao formato de corpo, né? Eu não gosto de trabalhar assim, você é ampulheta, você é triângulo invertido. Não é nesse sentido que a gente faz. A gente faz todo um estudo e encaixa proporções e formas para que ela entenda o que a gente deve ressaltar, né? Ou o que ela quer ressaltar e o que ela quer esconder desse tipo de corpo. E aí ela chegou para mim com uma queixa em relação a isso, de que tinha assim, tinha tido filho, o corpo mudou, né? Toda essa questão. Mas quando a gente vai falar de corpo e de biótipos, né, especificamente, quando a gente engorda, digamos assim, o nosso corpo ele mantém a mesma forma, mas as proporções ficam aumentadas, né? Sim, Então a gente não dificilmente, a não ser que seja, né, uma coisa bem maior, que a gente vai trocar o nosso tipo de corpo, né? sim. Então se a gente é uma ampulheta, a gente vai ser uma ampulheta mais cheinha, né? Se a gente chegar a engordar, é nesse sentido. E aí ela estava me falando disso e tal, e ela acreditava que o corpo dela tinha mudado muito. Então a gente tiramos todas as medidas, toda a etapa, né, dessa análise corporal. E aí falei para ela, olha só, tá super, né? Tu continua sendo ampulheta, porque ela se dizia ampulheta antes da gravidez, né? E aí daí ela ficou olhando assim para mim e ela não acreditou muito mesmo,
A gente tirando as medidas, mostrando. Eu falei assim para ela, eu tô achando que você tá desconfiada das minhas medidas. Vamos lá ver como é que é isso. Então a gente fez o desenho na parede desse corpo dela, né? Ela não estava se enxergando naquele formato. Aí eu usei uma outra técnica que a gente tem, né, para fazer estudo de biótipo, e aí fiz o desenho na parede desse volume, né, que a gente faz só do corpo, assim, da parte do corpo, Contorno. e contorno. E aí, a hora que ela saiu do desenho que estava na parede, ela se olhou e ela falou assim: ai, mas eu ainda sou pequena, Uhum. né? Então, Aí assim, já deu. aí deu certo, porque enquanto medida, ela não tinha se visto, né? Precisou ver essa coisa da imagem, né? De restabelecer esse visual que ela tinha. E aí sim ela acreditou que realmente ela tava bem, né? Ela Ah, se enxergou de novo feliz. Então, sim, de como a gente tem que usar recursos também, né, para o cliente perceber, sim. porque é aquela coisa do mental, né, de como que está sendo projetada essa imagem, né? Sim. E me conta o seguinte, vamos pensar, já que tem essa parte de se tornar um problema emocional, né? Quando que isso realmente vira um problema emocional, né? De quando que essa questão relacionada à imagem, ela realmente causa essa dor, né? Que você falou, essa dor física, essa dor emocional, né? Como é que a gente pode... seriam os transtornos, é isso? Queria que tu explicasse um pouquinho pra gente, assim. Na verdade, assim, entre um sofrimento emocional que pode acontecer, assim, no cotidiano, né, da pessoa, vestir uma roupa e não se sentir bem e sempre brigando com medidas e tal, entre isso e entre esse sofrimento, né, cotidiano e um transtorno ser considerado um transtorno, existe um caminho grande. Então, assim, se a gente for pensar nos tipos de transtornos que estão relacionados com a questão da aparência, a gente vai primeiro direto para os transtornos alimentares, dentre os quais os mais conhecidos, que todo mundo sabe quais são, é a anorexia, a bulimia e as compulsões. Então, esses três são os tipos de transtorno mais conhecidos. E principalmente na anorexia, existe essa questão de uma perturbação em relação à forma como a pessoa se percebe. Ela vai geralmente se perceber maior, mais gorda do que ela é, né? E vai ter um medo enorme de ganhar peso, enfim, e vai fazer várias coisas para não ganhar peso, e entre elas Mas, para comer, que é mas a principal, né? Mas, por exemplo, assim, ó, essa autoimagem, né, que a minha cliente tinha, eu consegui resolver Sim, projetando isso, com né? aquele Quando a gente não consegue resolver isso, aí que eu acho que é um fator que a gente pode fazer uma isso, indicativa para, né, para para uma, cuidar um pra um pouquinho mais, né? Isso, exatamente. Daí é onde eu ia entrar, assim, porque para chegar a ser um transtorno, tem uma diferença grande, assim, a maioria das pessoas não se encaixa nos critérios para considerar um transtorno alimentar, por exemplo, né? Ou uma anorexia, uma bulimia, ou uma compulsão alimentar. Porque tem vários critérios para que isso seja considerado uma doença realmente. Mas existe um número grande de pessoas que não chega a preencher esses critérios, mas que sofrem continuamente. E É verdade. aí a gente entra no número grande, principalmente de mulheres, que Sim. sofrem continuamente, porque as mulheres são as mais visadas por esse padrão estético. As mulheres sofrem com isso há muitos anos já, há séculos, né? Sofrem com essa questão do padrão, com a cobrança, com a exigência. Os homens não sofrem tanto quanto as mulheres em relação a Não, isso. não. Então, tirando a questão da doença, existe uma série de pessoas que sofrem com isso. Eu diria que o fato da pessoa ter uma insatisfação meio que constante com a sua imagem, com a sua aparência, com o seu peso, com o formato do seu corpo, ou com qualquer coisa que tenha a ver com a sua aparência, seu rosto, cabelo, etc., e está sempre buscando, numa busca interminável por se satisfazer, eu acho que isso já caracteriza o sofrimento que demandaria um processo de psicoterapia. Porque não é somente os transtornos alimentares. No caso dos transtornos, digamos assim, o extremo em que a pessoa precisa realmente buscar tanto a psicoterapia quanto, muitas vezes, a psiquiatria
para ter um acompanhamento medicamentoso, inclusive. Mas a maioria das pessoas não se encaixa nesses transtornos, porém sofre com essa questão da imagem. E aí, o que a gente vai ter, assim, né, Fábio? E daí, entrando um pouco na tua área, aquelas pessoas que vão lá, compram, tem um armário cheio de roupa, mas nenhuma fica boa. Por quê? Porque essa satisfação, ela é uma satisfação que ela tem que vir de dentro para fora, não é de fora para dentro. E por isso que o teu trabalho é tão legal, né? Porque tu busca essa diferenciação de ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo dentro da pessoa. Porque Sim. muitas vezes a pessoa pode vestir a roupa que quiser. Quem tiver ao redor vai dizer, nossa, mas ficou bem, tu tá legal. E ela vai achar que E ela não se sente, não não se vai sente. se sentir Eu bonita, não vai se sentir bem. posso só dar mais um exemplo aqui? Eu conversei, né, enfim, com uma cliente, que ela já foi obesa, né, obesa mórbida, e ela fez aquela cirurgia bariátrica e, enfim, emagreceu muito, né, ficou, enfim, não vamos aqui falar em estereótipos e Sim. padrões, mas, enfim, ela chegou no objetivo dela, que ela queria, né, mas ela mesmo assim, ela falava para mim, Fábio, eu emagreci, né, eu tô diferente, mas a minha cabeça ainda funciona naquele tamanho. Eu não consigo me enxergar no tamanho que agora que eu estou, né? E que difícil que é isso. Então a gente tem que tem o cuidado do profissional de olhar para esse cliente que aparece, que esse, no caso, ele estava sentindo e ele abriu, mas tem gente que não abre isso, né? Que Sim. sente, mas que fica, né, meio receoso de contar determinadas coisas que acontecem, né? E aí a importância da tua sensibilidade e da tua escuta ativa, como tu dissesse antes. Uma coisa que acontece nos transtornos alimentares, e aí tu está falando da obesidade, né, que é um problema realmente. Então, a pessoa que chega a fazer uma cirurgia de redução de estômago, ela chegou no estado já de doença, né? E uma coisa que acontece, assim, nos transtornos alimentares em geral, geralmente eles despontam na infância ou na adolescência. Pode até acontecer de a pessoa ter um problema em relação a isso depois de adulta, em função de alguma situação que fez disparar aquele problema, seja obesidade, compulsão alimentar, o que for. Mas geralmente as raízes desse problema já se encontram na vida dela desde a infância. E aí, se a gente for pensar nas pessoas que têm problema, por exemplo, de obesidade ou de serem acima do peso desde criança, a gente sabe como criança gordinha sofre, né? Na escola, por exemplo, com as brincadeiras, com a humilhação, se sente envergonhada, se sente diferente, se sente diminuída. E essas, digamos assim, essas partes internas, feridas, machucadas, que sofreram emocionalmente, elas acompanham a pessoa por muito tempo. Então, a pessoa pode ter 30 anos e pode já estar magra, mas ela vai continuar tendo aquela parte interna ferida, gordinha, que foi gordinha um dia, e ela vai continuar se sentindo assim muitas vezes. Então, por mais que ela esteja num peso que ela considera legal e esteja se vestindo da forma como ela considera legal, existe ainda uma parte interna dela que vai se sentir gordinha. E também existe nas pessoas que têm essa questão com a aparência, sim, uma outra parte que é uma parte extremamente autocrítica, que está o tempo Verdade. inteiro julgando e dizendo, tu tá horrível, não ficou bom. Porque essas partes todas que se formam são partes que vêm para nos defender do sofrimento que vem de fora. É muito mais fácil eu mesma me criticar do que eu receber uma crítica externa. Sim, Então eu sim. vou aprender com o sofrimento, a eu mesma me julgar, a eu mesma me criticar, para eu não precisar me ferir ou me sensibilizar com a crítica que vem de fora. Então, esse exemplo que tu desse, ele é bem típico de uma pessoa que ainda tem essa parte infantil dentro dela, que não está curada. Que Então, não não está adianta fazer uma curada. cirurgia bariátrica se ela não curar essa parte. Né? É complicado. E agora vamos puxar para isso aí, tá? E como Tá. que essas terapias, né, de reprocessamento, elas podem ajudar efetivamente, assim? Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que funciona, assim, para essas questões aí que a gente já pontuou, né? Ó, tem bastante gente comentando aqui, ó.
sei bem, verdade, autocrítica é muito presente, é demais, é Muito. verdade. É. Na pandemia está pior, a Paty falou. E a Paty falou isso. Sim, é É, porque então, a gente está passando por um momento assim de um momento mais sensível, assim, né? Então tudo fica pior. Tudo pode ficar pior, né? Tudo tudo tá pode ficar... aumentado. Nesse momento, Isso, tudo é, tá aumentado. exatamente. Mas então, falando um pouco respondendo a tua pergunta, Fábio, o que que acontece nessas situações, assim? Então, a pessoa foi formando essa questão com a própria imagem ao longo da vida e ao longo das experiências, principalmente as experiências da infância. E as terapias de reprocessamento cerebral, elas vêm para reprocessar experiências que a pessoa viveu e que não ficaram bem adaptadas no cérebro. Então, que são as experiências traumáticas, basicamente. Então, se a gente pegar como exemplo, né, essa pessoa que tu dissesse que era gordinha, fez a cirurgia bariátrica, mas continuou se sentindo gordinha, mesmo não sendo mais, e tu for pensar, e tu for sentar com essa pessoa para ver que tipo de experiências ela viveu na infância, a gente vai encontrar uma série de situações em que ela estava acima do peso, era gordinha, e ela era Sim. ridicularizada na escola, ou ela era Uhum, criticada pelo pai ou pela mãe, ou sim. ela ia em algum lugar e sentia vergonha porque ela tinha fome e queria comer, e não podia Sim, bem, comer, bem assim. Uhum, né? E não podia comer porque senão todo mundo ia chamar ela de gordinha. E aí essas uhum. situações nas terapias de reprocessamento são as experiências que nós chamamos de alvo e que vão ser reprocessadas por essa técnica, que é uma técnica basicamente que utiliza movimentos bilaterais dos Que é olhos ótima, que é para ótima. reprocessar essas memórias a nível do cérebro. Né? E por que Uhum. movimentos bilaterais? Porque o nosso cérebro armazena essas experiências traumáticas no cérebro direito, no hemisfério direito do cérebro, de forma que ela fica ali congelada. E fica junto congelada com ela, ficam as emoções e também as crenças negativas que a pessoa aprendeu naquele momento. E quando a gente faz esses movimentos, a gente reconecta os dois hemisférios e faz com que a pessoa reprocesse aquela experiência, trazendo uma cognição positiva. E aí ela muda a forma de se ver em relação àquela experiência. Então isso muda a nível de cérebro mesmo. É uma mudança neurológica, por isso que ela é efetiva. É meio exemplo que eu falei anteriormente da minha cliente do corpo, né? Sim. De como a gente tem que, às vezes, mudar a estratégia, né? Porque, às vezes, Materializar. tu fala, tem aquela parte do nosso corpo que é racional, e aí você diz, não, agora você vai fazer isso, né? Você diz para você mesma. Só que tem a outra parte que é emocional, e que se você não revisita esse outro emocional, essa racional não vai, ela vai até um certo limite, e aí depois ela para, ela não continua, né? Então a Exatamente. gente precisa cuidar dessa. É quase como se a gente tivesse que aprender emocionalmente de novo, né, Lu? É Isso, meio quase isso, como se né? fosse um reaprendizar, um reaprender. Na É, verdade, é uma integração, porque essas experiências traumáticas, elas geram o que a gente chama de dissociação. A dissociação é um tipo de defesa do cérebro para não sofrer. Então, na dissociação é como se o conteúdo racional e emocional ficassem separados. A gente precisa uhum, reunir os dois. E aí a isso. gente se sente e também se vê e pensa daquela mesma maneira. A gente precisa se sentir, não só se olhar no espelho e pensar, não, eu tô bonita porque essa roupa é bonita, porque agora eu tô magra, então, ok, eu tô bonita. Não, eu tenho que olhar no espelho e me sentir bonita. Eu tenho que me sentir integralmente bem. Senão, É, tem e alguma coisa legal. quando a gente estuda, né, para chegar a ser consultora de imagem, né, quando a gente faz toda a formação, a gente tem alguns cases, assim, que quando, por exemplo, assim, a pessoa acha que vai passar pelo processo de consultoria de imagem, ela vai ficar totalmente diferente, ela, né, vai se transformar. É ok, aquilo é um desejo, né? Ela chega pra gente e fala assim, isso aí, eu quero mudar tudo, eu quero outro jeito, né? O objetivo. Só que se esse objetivo que ela está buscando ficar muito diferente da essência dela, ela não carrega. A gente fala que ela não vai carregar. Ela Uhum. vai ficar usando os looks que a gente vai montar aí por 2, 3 meses, mas aquilo não vai dizer dela, né? E aí depois ela volta. Ela volta
a fazer o mesmo processo de antes da consultoria de imagem, né? Então a gente tem exemplos, de repente até alguém conhece alguém, né, que até já pode ter passado pelo processo de consultoria de imagem, vai naquele pico e aí depois, né, como se ela voltasse a se vestir da maneira anterior. Então, o que eu acho importante da consultoria de imagem é a gente fazer esse entendimento da essência da pessoa, né? E eu acho que é muito isso, assim. Claro que a gente não vai tratar de modo terapêutico, não é nesse sentido. Mas a gente precisa saber, às vezes, de questões que são importantes para a pessoa, para a gente também fazer a condução apropriada disso, né? Porque senão se perde. Tem coisas que a gente, às vezes, tem que mexer até para a pessoa se sentir mais segura, né, daquilo que gosta e alçar voo e ir adiante, assim, né? E é por aí. Acho que é assim. E se tu for reparar, né, Fábio, por exemplo, quando a pessoa tem mais de um estilo, eu, por exemplo, tu me conhece, tu sabe que eu tenho vários. Muitas vezes, cada estilo da pessoa representa uma parte dela. Sim, Quando eu total. falei das partes internas, então ela vai ter um estilo que é um pouco mais adolescente, ela vai ter um estilo que é São as mais vontades também, né? São as que é vontades mais da gente estar emocional. Ela naquele vai ter um lugar. estilo mais despojado, mais lúdico, que tem a ver talvez com uma parte mais infantil. Ela vai ter vários estilos diferentes e a pessoa quando ela tá bem, ela transita por esses tipos de estilo, digamos, e numa boa assim, né? Então, Numa boa. hoje eu tô mais É lúdica, que, eu vou é botar que uma na roçada. realidade, o que que acontece? Quando a gente trabalha a questão dos estilos, ela vai se sentir segura e vai saber qual é o estilo mais apropriado para aquele momento que ela está precisando. Então, Exatamente ela se empodera daquilo porque ela isso. sabe que Se aquele é o objetivo, apropria. se apropria e sabe que aquele é o objetivo dela e diz assim: opa, Isso. agora eu vou usar esse aqui. Agora. É Exatamente, isso aí. perfeita a tua colocação. Então, assim, né, se tu pensar uma pessoa, uma A mulher, Yara, tá dizendo que eu tenho isso, vários estilos. É isso aí, Yara. é, A tem, Estela falou, olha que legal. mesmo, tem mesmo. Aham. Gente, mandem perguntas, tá? Eu acho que eu não falei isso no começo. Tem uma caixinha de perguntas aqui. Pode mandar aqui no comentário também, se quiserem Isso. fazer alguma pergunta sobre o que a gente está conversando aqui, tá? Pode falar, Lu, desculpa, te Ia dar um atrapalhei. exemplo, né? Por exemplo, às vezes, Uhum, assim, é uma mulher, vamos supor que trabalhe, sei lá, que é uma mulher de negócios ou uma mulher, enfim, adulta que tem que dar uma palestra, né? E aí, às vezes, ela pode ir com uma roupa que não é a roupa da situação que ela está representando naquele momento. Então, ela vai falar, sei lá, para 200 pessoas. Ela, teoricamente, teria que se vestir como? Vamos ver. Tu que é consultora, tu que vai dizer, não sou eu, né? Então, se ela já tem um trabalho de estilo, provavelmente a gente ia usar uma roupa mais adequada ao estilo da personalidade dela, porque aquilo ia trazer a centralidade para ela estar naquele momento, né? Sim. Porque geralmente, o que eu gosto muito dessa parte da consultoria, porque assim, ó, vamos pensar o seguinte: quando a gente tem um casamento para ir, né? Vamos dar um exemplo do casamento. Quando a gente tem uma coisa, uma formalidade, né, que não está no nosso dia a dia, a gente vai lá e escolhe aquele vestido lindo, né? Escolhe o vestido, o Uhum. sapato, faz a maquiagem. O que acontece quando a gente não carrega aquilo que a gente escolheu? A gente fica sem graça. Era isso que eu ia falar. A gente Ou fica provavelmente assim, vai desajeitada. achar que tá todo mundo olhando pra gente. Isso. Vai chegar na metade da festa, ou vai tirar o sapato, ou vai puxar o Isso. vestido para cima, ou Isso. vai, né? Então, assim, por Uhum. quê? Porque a nossa essência, ela não está representada ali. E assim, em É. algum momento, ela vai aparecer, Ou né? então, Só um exemplo assim para ilustrar, sim, né? Não é que sempre aconteça isso. isso, mas só para a gente entender mais praticamente, assim. Ou então, a parte que vai lá pro evento não é a mesma que tá. Também. Não corresponde àquela roupa, entende? Que é o exemplo que eu estava Sim. dando antes. Às vezes a mulher vai lá, tem poder, tem uma posição, vai dar uma palestra, coloca uma roupa de poder, assim,
mas ela anda curvada, Daí a postura, fala. né? Aí ela fala assim, aí tu vê que quem tá usando aquela roupa não é a mesma mulher. Talvez ali Não, naquele momento, por uma questão da área emocional, é uma outra parte que tá ali. Uma adolescente, ou sei lá, uma menina, uma criança insegura. Então, assim, esse reconhecimento, na verdade, no final a gente cai no mesmo lugar sempre, né? Que é a importância do autoconhecimento, né, Fábio? Porque quando a gente tem isso. esse autoconhecimento, a gente faz essa integração entre essas partes todas, a A gente Sara, consegue. a Sara tá dizendo, nossa, Cara, lembrei do tubinho prata. É isso aí, gente. Coloquem aqui os isso, comentários de vocês pra gente isso, interagir aqui. isso, É, sempre, a bem gente legal. Eu sempre acho que tem todo mundo já passou por isso alguma vez todo na vida. mundo, Todo mundo já passou por isso. Por todo exemplo, mundo. a primeira vez que a jovem, adolescente, sei lá, vai botar uma roupa mais arrumada e usar salto e se maquiar, ela se sente, em geral, ela se sente um pouco desajeitada, porque ela ainda é uma Não, menina. E aí ela tá sim, se vestindo de mulher. E aí como é que é isso, assim, de tu ser uma criança, uma menina, se vestindo de mulher? Então, o autoconhecimento nos leva a isso, né? A ter essa coisa assim, o dentro e o fora estão integrados. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço está integrado. O hemisfério esquerdo e direito estão integrados, sabe assim? Essa integração é que é legal. Essa integração é que sim. é legal. E isso só o autoconhecimento ou um bom profissional de consultoria de imagem, uma boa Ah, uma boa que vão te profissional da área de psicologia. que vão te ajudar a fazer. Porque se tu percebe que a pessoa não dá conta, tu encaminha para um profissional, tu vai dizer assim, olha, eu acho que tu precisa trabalhar essas questões, né? É, Porque se tu é. confessa, se tu ou tá ouvindo a pessoa, tá percebendo, tá conversando e ajuda ela e ela vai, beleza, mas às vezes ela não vai. E Então, aí, né? às vezes ela não vai, isso. E eu tenho algumas histórias, assim, principalmente de algumas. Eu tenho um serviço que é online e é o diagnóstico de estilo, né? E aí Aham. a gente faz todo um acompanhamento, né, por 4 semanas desse processo e a gente faz, faz alguns reconhecimentos na realidade, né? A pessoa se reconhece em alguns lugares e aí, às vezes eu tenho isso, elas falam assim, nossa, mas agora eu sei por que que eu gosto de babado e não gosto de linha reta, né? Por que que Isso. eu acho que eu tenho que... E aí, é isso que é o bacana. Então, a pessoa começa a se sentir mais segura, tá? Ok, eu gosto disso e eu vou usar porque isso me faz bem, né? Né? Sim. E, Aqui tem amiga, um alguém falou, Ana Maria, amiga pode temperamento. ser sua psicóloga. Oi? Amiga pode ser sua... amiga pode ser sua psicóloga? Estou amando. Ah, se uma amiga pode ser psicóloga? Pode. Eu não entendi direito. Pode explicar melhor aqui? E os temperamentos, Sara, os Ela temperamentos perguntou sobre aqui, os temperamentos, sobre os tipos de temperamento. mas é em que sentido aqui? É do visagismo, Sara? Só coloca aqui para mim, ver se eu entendi sobre esses temperamentos que Eu você acho que está pedindo. ela tá falando daqueles tipos, tipo fleumático. É do visagismo. É, Aí é um outro trabalho mais específico. isso, é Deixa, outro. Deixa eu ver aqui, ó. Faz aquela maquiagem caríssima e fica se sentindo o patati patatá. Isso. Verdade, verdade, Adri. Perfeito, Ai, perfeito. bem isso, bem isso. Eu já tive cliente que fez aquela maquiagem de boneca que eles falam, né? Que é uma maquiagem que fica Hum, toda diferentona, assim. E uhum. ela pagou, assim, né, um valor bem considerável. E aí chegou em casa e tirou tudo, Ah, porque não olha, era ela. não queria falar É porque, meio mas a isso. minha mãe já fez isso milhares de vezes. Ah, minha mãe já tirou maquiagem, já desfez o cabelo, um monte de vezes. Então, eu Deixa eu acho só que bem, tá. pode Deixa eu só. falar. A Sara colocou aqui das questões do Linha, visagismo. Sara, essa é uma abordagem bem específica, tá? é. A minha abordagem, ela é um pouquinho diferente, ela vai um pouquinho além do visagismo. A gente trabalha as composições do visagismo e toda a estrutura, principalmente em análise de rosto, tá? Eu trabalho com isso. Mas a minha abordagem em relação é mais ao autoconhecimento mesmo. Então, ela vai um pouquinho mais além. Ela não fica só no externo, ela fica voltada também para o interno. Então a gente junta essas duas.
duas linhas aí, né? E chega em casa e retira tudo, sou eu, a Suzane tá falando. Que É, é, deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu ver. tá. Ah, a Yara perguntou, vamos colocar aqui, peraí. A Yara, você concorda que palestrante deve usar só preto? Eu não sei se eu vou falar do meu lugar, tá, Yara? Do meu lugar. Não, eu não indicaria preto, tá? Não indicaria preto. É, primeiro que assim, ó, eu tenho até um IGTV sobre algumas mentiras que a gente fala pra gente mesma, e uma delas é o preto, né? Que o preto emagrece. Na realidade, o preto ele acaba com qualquer silhueta, entre aspas, né? Porque se experimenta tirar uma foto de preto ao lado de outras pessoas, enfim, tu some, só fica uma mancha escura, né? Ele não define nada, né? Ele não dá volume. Por isso que a gente tem essa ideia de que o preto emagrece. Não, não colocaria preto, Yara. Eu colocaria um azul. Uhum. O Azul é uma azul, boa, né? principalmente se ele for mais escuro, tá? O azul tem a cor mais bem aceita universalmente. As pessoas mais gostam, elas se sentem bem vendo, né? Existe todo um estudo das cores, né? Toda uma psicologia das cores em cima disso, e que já vem lá de trás, não é de agora, sim, tem a ver sim com culturas, né? É cultural, por que que a gente tem essa aceitação, e ela é tida como uma cor também de liderança. Então, eu colocaria um azul marinho ao invés de um preto. Acho que ia ser mais receptivo. E tu, Azul. Lu, usaria o quê? Vamos lá. Ah, eu gosto do azul também. O azul marinho, eu gosto muito também do verde, mas eu acho que o azul, para uma situação assim, para uma palestra, é uma cor boa, Ó, a bem Yara tá dizendo que é a cor da transformação. é. Eba, amo azul. Esse universo das cores é bem bacana. E assim, e tem a ver também, a gente já falei, né? A psicologia das cores. Tem a ver com essa vibração, Uhum. né, Lu? E eu acho que o teu tipo, o MDR também trabalha essa questão, né? Tem além dos movimentos, tem a questão também da. Não tem, né? Ah, o tipo de estimulação, são vários tipos de Porque assim, ó, estimulação. a cor ela causa uma sensação, uma vibração no nosso olhar. Por isso que às vezes tem cores que a gente diz, ai, não quero, e tem cores que Aham, aproximam, né? sim, Depende muito da relação íntima que a gente tem com cada é. cor, e às vezes até lá na infância, né? Se a gente Até tem a uma mãe história. que diz assim, ai, não, tu não fica bem de vermelho, vermelho é coisa de não sei o Isso. quê, vermelho é não sei o quê. Então, até a gente se constrói, né, nessas Sim, relações assim. na Então, relação. conta um pouquinho dessa outra frequência aí que a gente usa para trabalhar. Eu acho que Ai, deixa eu ver. não dá muito assim para comparar no sentido que tu trouxesse assim Sim, mas com a é que eu me própria lembrei porque terapia. eu achei tão bom. É, mas eu estava pensando aqui, sabe, que o quanto uma pessoa pode se beneficiar, né? No caso de querer fazer uma consultoria de imagem, se beneficiar da psicoterapia e vice-versa. O quanto é importante a pessoa ter esse conhecimento das suas partes internas, da sua história, e se ela tem uma dificuldade com a sua aparência, se ela está sempre nessa busca, como eu falei no início, né? Na busca por se sentir bem, na busca pela perfeição, ou na busca, enfim, pelo corpo ideal, pelo peso ideal, quanto é importante ela fazer uma terapia, buscar um recurso, qualquer que seja, para poder fazer as pazes mesmo, né, com essas partes internas todas, para poder fazer a parte consigo, poder se aceitar, aceitar seu corpo, aceitar quem é e ficar bem com isso, assim, né? Poder andar, Perfeito. porque assim, é como, imagina tu passar 24 horas do dia, ou nem que seja 18, né, sei lá, 16, já que uma parte a gente dorme, mas passar um tempo enorme por dia se sentindo mal dentro do seu próprio corpo. É horrível. Porque não é assim, me sinto mal na minha casa, ou me sinto mal no meu trabalho. A casa, o teu trabalho, tu muda, deu, acabou, mas o teu corpo é a tua casa permanentemente. Então, tu não se sentir bem com isso
é uma sensação muito ruim e é adoecedor. Que Muito lindo adoecedor. isso! É, Adorei isso. Eu porque a sempre gente está brinco. o tempo inteiro em contato, né? A gente está o tempo inteiro. Então, o nosso corpo, ele é assim, digamos assim, é o nosso instrumento básico, desde quando a gente chega. É o nosso instrumento básico, é com ele que a gente faz tudo. Tudo. A gente come, a gente Eu, relaciona, a gente ama, a gente faz tudo, a gente trabalha, tudo a gente depende do nosso corpo. Então, ter uma relação legal, ter uma relação de aceitação, de amor com o nosso próprio corpo é fundamental. gente, agora tu me Porque senão a lembrou gente de não vai ter uma nada com mais ninguém. verdade, Nem com a roupa, verdade. nem com o trabalho, E nem com as aí, pessoas. eu falava isso, eu já fui professora, né, por 14 anos, então já circulei aí desde a educação infantil até a universidade. E eu falava isso para os meus alunos ali da, tipo, nono ano, sabe? Aquela transição para o ensino médio, que eles estão a 1 milhão com os hormônios e, né, e questões todas. Aí eu falava assim, eles tinham muito essa coisa do embate, e se pega e puxa, e falava assim, gente, vocês têm que cuidar do corpo de vocês. É a única coisa que a gente não pode trocar. É verdade. Você não A pode gente não trocar. troca, a gente não Sim, troca o corpo, né? é. A gente não tem como trocar de corpo, a gente troca de roupa, né? Mas não troca. Então, assim, todo esse cuidado é bem importante, assim. Olha, eu não sei, pelos meus cálculos aqui de tempo, a gente está. Tem uma pergunta aqui, Lu, vamos ver se a gente consegue responder da Tá. Estela. Antes eu queria falar uma outra coisa, Fábio, que eu acho sobre isso, complementando Tá. o que eu Então, trouxe. e depois, Estela, eu já respondo aqui a tua pergunta, tá? Tá, então Pode assim, falar. complementando o que eu falei, né, sobre essa questão de a gente se sentir bem, assim, com o corpo, iniciamos a nossa fala falando sobre a beleza, né, os padrões estéticos e o quanto ter que seguir um padrão ou ficar ou perseguir ou ficar se sentir escravo disso pode ser prejudicial, né, para muitas pessoas. Quanta gente sofre com Sim, isso. sim. E uma coisa que eu queria falar sobre a beleza, assim, né? Tem uma frase que é de um estilista, agora eu não lembro, me ajuda a lembrar, que ele Vamos fala que não ver. existe roupa mais bonita para uma mulher do que ela ser amada. Quem é esse? Sim. Não, Quem é? assim de cabeça eu não sei, mas eu já Ah, eu não li. sei. Não Eu é já Chanel, li. eu acho que é um homem que falou isso. Mas Não, não, acho que não. não, tu acha que não é um homem? Enfim. Mas tem uma Não, frase. não, não, acho que não é a Chanel. Acho que Não, não é a Chanel. diz aí um estilista famoso homem que eu acho que está na ponta da língua aqui. Mas enfim. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Tá, Tu sabe deixa que eu pra não lá. sou. Tá, O que importa é que um estilista famoso homem disse uma ok. frase dessa, que não existe, talvez alguém lembre aí e fale, tá? Mas É, se alguém eu sabe dessa frase, já queria, coloca aqui pra gente. isso, eu queria complementar, dar uma mudada nessa Ó, frase, assim. A Estela falou que é Versace. Exatamente, obrigada, ele mesmo. Versace, Ótimo, Estela. Versace falou essa frase, que não existe o traje mais bonito do que uma mulher amada, uma mulher que está se sentindo amada. E eu mudaria um pouquinho, vou pedir permissão ali para o Versace, mudar um pouquinho essa frase. Não existe traje mais bonito do que a pessoa se sentir amada por si própria. Porque quando a Isso, pessoa ama a si perfeito. mesma, o seu corpo, ama assim, né? No sentido assim integral, não só o corpo, mas ela ama a si mesma, a sua história, quem ela é, enfim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com falhas, mesmo com Perfeito. coisas que ela considere defeitos ou que ela já tenha errado, enfim, ela tem um brilho no olhar, ela tem um Tem. brilho que assim, ela pode estar com a roupa mais feia do mundo, ela pode estar, sei lá, não importa quem seja, ela tem um brilho que é insubstituível. Não existe beleza maior que isso. Do que a É. pessoa que está bem consigo mesma. Porque esse brilho no olhar, ele conquista e ele atrai muito mais olhares do Sim, que sim. qualquer coisa externa. Do que a cor, do que a roupa, não importa. Esse brilho, ele é insubstituível. Por isso que é Perfeito. tão importante esse trabalho, né? Do autoconhecimento, da aceitação, do amor próprio. Sem É isso, isso, é isso, é isso. Perfeito. Não tinha convidada melhor para estar aqui comigo hoje. É oh, isso, é isso. A consultoria de imagem que eu acredito também passa por isso. A pessoa tem que estar feliz acima de tudo. Ela não tem que estar só bonita, mais ajeitada. Ok, isso faz parte. Mas ela também tem que se sentir assim, né? Deixa eu exatamente. responder aqui rapidinho Tá. a Estela. Eu tenho muitas roupas vermelhas e é contraindicado para alguma situação.
Olha, Estela, depende da situação. Não, na realidade, assim, ó, a cor vermelha em si, ela tem sim um significado, ela tem um simbolismo, mas ela vai estar, nesse sentido que eu acho que tu perguntou, ela vai estar muito mais atrelada à questão da modelagem do que propriamente a cor, né? Porque dependendo, assim, se eu tenho um vestido vermelho totalmente colado no meu corpo, é uma coisa. Agora, se eu tenho um blazer de alfaiataria, bonitão, vermelho, já tem outro significado, né? Então, depende do contexto, depende qual é o objetivo, né? Por exemplo, se eu for dar uma palestra com uma calça vermelha, ninguém vai olhar para a parte de cima do meu corpo. E onde é que eu quero que as pessoas olhem quando estou dando uma palestra? É para a parte de cima, onde eu estou falando, é onde eu estou explanando o que eu quero que as pessoas, né, Olha, saibam. Então, assim, se eu botar algo que chame mais atenção na minha parte de baixo, acabou o meu sucesso, né? Como diz outras pessoas, vão acabar olhando para aquela parte que chama mais atenção. Não sei se eu respondi, Estela. Se eu não respondi, tu fala aqui de novo. legal a tua E resposta, porque esse é um conhecimento muito interessante, assim, né? Que grande parte das pessoas às vezes também não tem, né? Quem não estudou isso não tem. Essa coisa do significado mesmo, né? Das cores, do formato, o que parte do corpo que tu vai evidenciar dependendo do teu objetivo. Isso é super interessante. Isso eu acho que é um trabalho muito legal da consultoria, porque daí ele vai além da questão do de dentro, né? Da questão interna, e ele tem uma sim. praticidade, assim, que eu acho muito legal. Tem gente que tem isso intuitivamente, mas tem gente que não. Tem aqui gente perguntando do batom vermelho. Primeiro, gente, que existe um tipo de batom vermelho para cada um, tá? Se a gente falar da Verdade, coloração pessoal, né, Lu? Da verdade. questão da cartela de cores, cada cartela de cores vai ter o seu batom vermelho. Então, quando a gente falar batom vermelho, não necessariamente a gente vai falar do mesmo vermelho, né? É. E existem sim adequações para o batom vermelho também, né? Tudo depende do objetivo. É muito, se a gente for aqui falar para cada objetivo, mas se a pessoa gosta de estar de batom vermelho, ok, ela tá liberada. Só que tem adequações, né? Daí vai depender muito se o teu trabalho é mais formal, menos formal. É, sempre imaginando de que, de novo, vai chamar a atenção para sua boca. Se o batom, né? Batom a gente usa na boca. Então, necessariamente, vai ter também uma conotação mais sensual, né? Inevitavelmente. Mas se isso fizer parte do seu objetivo, ok, quem sou eu para, né? Porque quando a gente trabalha consultoria de imagem, a gente pensa na questão dos objetivos. Ela é muito pautada nos objetivos do cliente, né? Então, o que que eu quero fazer diferente, o que que eu quero melhorar, o que que eu quero conhecer, o que que eu quero entender, é tudo por objetivos. Né? Então, e mesmo quando a gente fala de alguém que já tenha uma imagem pessoal de credibilidade, enfim, que a gente já conhece alguém famoso, né? Também é pensado, gente. Vocês não acham que a pessoa já nasceu daquele jeito, né? Ela tem toda uma estruturação ali por trás de imagem e de significado. Porque se tá chegando até você daquele jeito, tá fazendo efeito, é porque alguém pensou. Não é à toa, né? Então, tudo na consultoria de imagem também tem esse objetivo. Ou de deixar simplesmente a pessoa feliz, né, Lu? Sim, sim, Aqui a sim. Regiane falou assim, ó, amor, uma mensagem, um lazer, uma boa conversa, autoconhecimento, deixam a gente linda. Isso aí, Rê. E a Se eu Priscila, pudesse, se é, eu pudesse dormir, acordava de batom é, vermelho. Que delícia! é, Faz e isso, a Pri, se isso te Priscila é um deixa feliz. exemplo. Ela é um exemplo de quem fica muito bem com batom vermelho, bem essa cor que tá do coraçãozinho ali que a Estela colocou. Aquele Ah, vermelho, legal! vermelho vivo, assim, Ah. fica muito bom pro tom de pele. E ela usa e abusa do batom vermelho, fica lindo, assim. Então, viu? Esse Já conhecimento, recebeu elogio. né? Esse conhecimento da questão das cores da nossa cartela. Eu acho, para mim, foi muito significativo ter esse conhecimento e poder transitar um pouco assim melhor por essas coisas, porque não é minha área, né, Fábio? Eu não sou da tua. Tu é uma Sim. artista, né? Tu é artista plástica. Então, É, assim, pra ti, tu tem esse conhecimento. Eu não, eu tenho já de não tenho. formação, sim. Então para mim foi super importante, porque eu realmente não tinha, assim, não me ligava, sabe? E quando a gente começa a entender
A E gente aí, sabe o efeito que causa, é, né? exatamente, aí a gente começa a perceber que realmente causa um efeito legal, assim, e vale a pena. É, isso é bom. Uhum. Acho que a gente já está aqui, já estamos 10 horas aqui para mim, não apontou. Acho que a gente pode respeitar o horário, Lu. O que que você acha? Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não Uma sei se alguém tem pergunta. mais alguma pergunta, até porque era para o nosso horário finalizar às 10, né? Para a gente também não se estender, porque como a gente demorou para conectar aqui, Uhum. não sei se tu quer fazer mais alguma colocação. Tu tinhas me perguntado no início, tu perguntaste sobre os tipos de transtorno, e eu acabei não falando de um transtorno que ele não está dentro dos transtornos alimentares, mas que também pode acontecer, que é o transtorno dismórfico corporal. Ai, No verdade, caso, que verdade. tu tinha comentado sobre isso na nossa conversa anterior à live, né? Perfeito, E ele é um verdade. pouquinho E eu também, para diferente. mim, passou batido. Sim, Uhum. é que ele é um pouquinho diferente, claro. Como eu falei antes, assim, até ser considerado um transtorno, tem que trazer um sofrimento grande e uma série de critérios para que isso seja realmente considerado uma doença. Mas são aquelas pessoas assim que estão sempre achando que tem algum defeito no seu corpo, seja de simetria, seja com a questão do peso, seja com a questão da forma ou na pele. E elas estão sempre tendo algum tipo de comportamento para compensar essa insatisfação, né, com a simetria. Então, são pessoas assim que abusam de intervenções cirúrgicas, por exemplo, ou que abusam de intervenções dermatológicas, ou mesmo odontológicas. Eu não sei se a nossa colega Cris, que é dentista, Eu tá. não vi a Cris, eu não vi, não vi. Mas assim, tem algumas pessoas que estão sempre nessa busca incessante. Ou então mesmo, Fábio, falando um pouco da tua área, pessoas que estão sempre comprando compulsivamente, pensando Compulsivamente, sim. em poder disfarçar um defeito ou em poder buscar o formato ideal, a cor ideal, a roupa ideal. Claro, daí, assim, como eu falei antes, para ser um transtorno, isso tem que ser algo que preencha aqui alguns critérios, porém muitas pessoas num nível menor também sofrem com isso, né? De ter essa questão, não gosta do nariz, ou não gosta da orelha. E assim, ó, uma das coisas que caracteriza é que esses defeitos que essas pessoas veem em si não são vistos pela maioria das pessoas. Né? Então, vou dizer pra Muitas ti assim, vezes não. o meu nariz ele não é muito retinho. Tu vai dizer, não, mas o teu nariz, que eu não tô vendo nada de errado com o teu nariz, mas eu tô vendo. Então, isso é uma das características é, desse tipo de transtorno que também afeta bastante e que, nesse caso, muitas vezes só a consultoria não vai resolver. Porque a pessoa Não. vai ter consultoria e vai continuar com aquele problema. Por isso aquela nossa conversa, né, Lu, de que como é importante a gente conhecer também o profissional que a gente contrata, Isso, né? E exatamente. de saber assim, ó, como é que ele lida com essas questões, o que é que envolve, né? Principalmente na minha área, a gente vê aí, tem, né, muitas consultoras. De novo, depende do objetivo, né? Então, assim, cada profissional tem a sua linha, mas de como isso é importante, e é por isso que eu gosto de chamar sempre pessoas que também tenham ligação com Sim. essa minha vivência E e com, trabalhar com essa também. minha trajetória e trabalhar em conjunto. Isso, Que eu acho exatamente. que é Trabalhar isso, na que é isso realidade. que a gente vai tirar aqui Ah, dessa live, né? De como às sim. vezes as pessoas acreditam que essas, né, não conversaria, né? Nós duas, o que que a gente vai falar, né, em comum? E Aham. ao contrário, a gente Sempre tem. tem muita coisa para trocar e Tem. para se ajudar, né? Em É. vários aspectos, assim. E uma coisa assim que eu gostaria também de falar, Fábio, assim, eu comecei a trabalhar. Tu tens uma experiência grande na área, assim, tanto na área de imagem como na área da moda, e tens Sim, investido somente na consultoria de imagem só. mais recentemente, né? Não Sim, sei, tem. Na realidade, eu já tenho me diz se eu formação estiver errado. desde. Não, eu já tenho a formação em consultoria de imagem desde 2016. Então, eu Sim, fazia alguns atendimentos, mas agora eu só estou sendo agora consultora de 100%. imagem, Agora tu tá cem cem por por cento cento. focada nisso, sim. Eu Tem um sei, ano, uhum. sim, que antes tu tinha também Trabalhando, né, para isso, gerando isso. conteúdo, enfim. Isso. Uhum. Mas assim, em outros tempos, no passados, assim,
Antes de conhecer tão bem o teu trabalho como eu conheço hoje, eu já encaminhei clientes minhas para esse trabalho da consultoria de imagem com outros profissionais. Uhum. E eu acho muito legal, assim, porque quando a gente está trabalhando com um cliente que tem transtorno, principalmente com os clientes que têm transtorno alimentar, eu falo porque a maioria são mulheres mesmo, né? Sim, E a gente consegue perceber mudanças, a gente consegue perceber esse trabalho com as partes, essa construção da amorosidade com as suas partes internas, consigo mesmo. sim. Quando a cliente começa a se curar dos seus traumas e esses sintomas começam a diminuir, e eu encaminho essa cliente para um trabalho de consultoria, Nossa, é maravilhoso. como se tirasse um véu, assim, sabe? É, É uma coisa muito transformadora, é muito legal. Então, assim, eu é. digo que é a cereja do bolo, entendeu? É como se tirasse um véu, é como se descortinasse, é como se, sabe aquele patinho feio que virou cisne, quando ele se enxerga no espelho, assim, Aham, e aham. vê Sim. a beleza que tem. Sei e já vi isso em vários olhares, e isso é que ganha a gente, assim. Exatamente. Então, Não tem eu acho preço que pague isso, assim. não É tem. muito bom. Então, eu acho muito legal essa parceria. Eu atendo, eu recebo muitos casos de transtorno alimentar no consultório. Às vezes a pessoa não vem por isso, mas isso aparece durante o processo da terapia. E Sim, eu acho muito legal poder encaminhar, porque daí é tipo a cereja do bolo mesmo, sabe? Muito bom sim. mesmo, muito legal. Porque daí tu vê aquela pessoa assim, ela cresce, né? Aí tu vê que ela Cresce. cresce, que ela se empodera, que ela se apropria do seu corpo. E o melhor é que cresce para os outros, né? Os outros enxergam isso, mas cresce principalmente para ela, Exatamente. né? Ela cresce para ela. Nossa, se sente literalmente outra É. pessoa, assim, Ela se porque apropria mesmo, né, do seu ela se corpo, da sua apropria. beleza. É muito bacana, É, assim, muito legal. Então, quero te é. dar parabéns pelo teu trabalho. Imagina, eu é que tenho que te dar isso. E vou te encaminhar muitas pessoas, pode ter certeza. Obrigada, obrigada, gente. A gente vai. Então, acho que a gente vai encaminhando, né, para o final. Acho que Eu já quero são. agradecer aqui, Fábio, porque assim, ó, tem várias Por pessoas favor. que eu convidei, assim, a Priscila, que está aqui dizendo que foi bom nos ouvir. Eu vi a Aline, eu vi quem mais aqui? A Sara, minha amiga Sara, a todas as queridas da CIF Mulher, a Mariana, a Estela, a Pri, que é minha secretária. Então, quero agradecer a presença de todas. Eu não consegui acompanhar aqui todo mundo, estou baixando aqui um pouquinho para ver, né? Pode, pode. Depois eu Mas vou fazer os meus agradecimentos aqui também. agradecer. As meninas da CIF estão sempre com a gente, né, Mara? Sempre. A Janete, Ó, faltam diretora dois da minutos, CIF. tá? Agora veio o tempo aqui para mim. Faltam dois Então tá. minutos. Então, Pode obrigada, agradecer. gente, pela participação. E, bom, eu também quero fazer aqui a propaganda que eu devo entrar. Daqui a 2 semanas eu também tenho uma live com uma nutricionista. E esse assunto relacionado com a imagem, talvez vou explorar um pouco mais assim com a imagem e com a questão do corpo, enfim, né? Então, Perfeito, guardem as próximas perfeito. lives. É, isso aí, já vão ficar todo mundo de olho. E eu também, gente, quero agradecer todo mundo que esteve por aqui. Todas as segundas eu tô fazendo lives às 21 horas com convidadas e convidados. A gente teve um só convidado até agora, mas enfim, a maioria são mulheres. São pessoas que são do meu convívio, são pessoas que eu conheço trabalho e respeito bastante. Então, convido elas para estar aqui. Hoje a gente teve a, a impressionante Lu Borg, que falou muito, muito delicadamente, que foi maravilhosa. Lu, você, ó, é luz. Eu já sabia disso e agora mais ainda. Faz um trabalho belíssimo aí e que a gente se mantenha, né? Tendo esse cuidado com as pessoas, que eu acho que é o mais importante, né? Esse cuidado de não tentar encaixá-las em qualquer lugar, a não ser no lugar delas mesmas, que elas gostem, né? Que elas se sintam bem. Então, e fica aí o agradecimento, gente. Beijos a todos aí Beijos. e a gente vai se vendo. Lu, muito obrigada. Obrigada também Beijos. pelo convite. Até.